E só. Olá, somos estudantes da Escola Estadual Paulo Freire. Estamos aqui com o Dr. Adalberto Júnior para fazer algumas questões. Certo, boa O noite. que te levou a escolher essa profissão? Então, na verdade, né, eu não escolhi ser médico já de criança, né? Na verdade, inicialmente eu queria ser juiz. E aí eu lembro que desde criança falava que queria ser juiz, até que depois eu fui envelhecendo, né? E fui descobrir que para ser juiz, na verdade, você precisava fazer direito e passar por um tempo ser advogado. Eu fui vendo que não é aquilo que eu quero, que eu queria, né? Porque assim, aí eu comecei também a gostar de áreas biológicas, sempre gostei muito dessas coisas que se encaixam, né? Que tem uma lógica, um jeito de explicar. Eu sempre gostei muito de explicar, de falar. E já o juiz ele é um cara que mais ouve, né? Do que não fala muito e tal. Achei que não batia muito com o meu perfil. E depois também, assim, pelo desafio, né? Porque daí quando eu cheguei no terceiro ano, porque eu estudei a vida inteira aqui em Guatemi também, escola pública. Quando eu cheguei no terceiro ano, só que eu fui fazer em Umuarama, aí eu cheguei e eu vi que realmente era uma área difícil, eu já estava meio pendido e aí que eu vi que era uma área difícil, que o pessoal disputava, então essa sensação de desafio me chamou a atenção. Por ser justamente uma área difícil, me chamou a atenção e eu acabei fazendo todos os meus vestibulares na área de medicina. Você se sente realizado na sua profissão e qual a maior dificuldade no desenvolvedor PM? Então, não, me sinto muito realizado, assim, né? Depois que eu me formei, que eu terminei a graduação, eu vi que realmente era aquilo que eu queria mesmo. Principalmente, né, depois que eu comecei a atender os primeiros pacientes, eles retornavam dizendo que os tratamentos tinham dado certo, né, que realmente eles tinham melhorado. E alguns sempre às vezes agradece, traz pra gente uma lembrancinha, uma bolacha, faz um pão de queijo, entende? Então, assim, você fica feliz com isso, né? São às vezes sinais pequenos de gratidão, mas que te deixam muito feliz. Então, mas é verdade, isso acontece muito. Então eu fiquei muito feliz e você vai ficando realizado na profissão, quando você vai conseguindo atender a demanda das pessoas. Só que o meu maior desafio, maior dificuldade, na verdade, quando eu cheguei aqui em Guatemi, foi que eu vim trabalhar na minha cidade natal. E aqui eu tenho que atender perspectivas, porque minha família é daqui, todos os meus conhecidos são daqui, então eu tinha sempre aquele pensamento de, será que eu estou fazendo certo? Às vezes para coisas simples eu ficava receoso em dar às vezes uma receita, porque assim, pensava, e se eu erro? E se chega na minha mãe? Então você fica com aquele medo. Depois quando você vai vendo que tá dando certo, que você realmente, né, você tá conseguindo mostrar aquilo que você estudou e tá conseguindo fazer certinho, você vai perdendo o medo, né, e você vai conseguindo trabalhar. É claro que é um receio que a gente sempre tem, só que hoje bem mais tranquilo do que foi no início. O que é ser um médico no Brasil? E onde a saúde é tão precária? Ser um médico no Brasil, aqui onde, né, na verdade, onde a saúde é precária, é muito difícil pra gente, né? Porque ao longo da graduação, quando você está estudando, hoje em dia não é mais como antigamente, né? Que o médico sabia mais ou menos a doença que o paciente tinha pelo cheiro, pelo olfato, né? Aquela coisa meio indígena. Isso hoje em dia não existe mais. Na graduação, hoje, quando você está lá estudando, você tem, né? Porque os hospitais escola universitário, eles têm muita tecnologia hoje em dia em cima. Então eles têm toda a demanda que você precisa, tudo aquilo que você precisa para fazer diagnóstico. Então você aprende em cima disso. Você aprende uma medicina moderna, você aprende usando ultrassom, você aprende, opa, estou em dúvida, deixa eu chamar ali o especialista, entende? Então você aprende essa medicina. E quando você chega, principalmente num município de interior, às vezes numa periferia, na verdade no SUS como um todo, quando você chega, você vê que você não consegue mais praticar aquela medicina. Porque você tem dúvida, mas entende, você não consegue sanar a sua dúvida com um exame, com outra coisa, porque não é mais a mesma realidade, entendeu? Eles querem praticar uma medicina passada, entendeu? Uma medicina que não é mais a que se ensina, né? E de algum jeito ou de outro, né? Isso é claro, é uma dificuldade. O país é muito precário e você não tem como transformar tudo, né? Então você tem que ir dando aquele jeitinho e fazendo da melhor forma possível para tentar lidar com isso. Quais os maiores desafios da medicina? Então, os maiores desafios da medicina hoje em dia, né, 2014, antigamente, né, a gente falava que a medicina ela tinha os desafios de inventar novas medicações para curar diversas doenças, né? Então, assim, você tinha aquela medicina que tinha que inventar. Hoje em dia, salvo alguns tratamentos, como AIDS, como câncer, a medicina já inventou, já dispõe de quase tudo que se precisa, entende? Faltam ainda alguns tratamentos, claro, mas assim, a grande maioria você já tem alguma forma de abordar.
Então, assim, hoje em dia já não se falta mais tanto fazer diagnóstico e tratamento, se falta distribuir isso que tem. Ou seja, você tem alguns pacientes na África que eles morrem, às vezes de lepra, de hanseníase no caso, né, que é o nome atual, eles morrem sem ver um médico, sem fazer diagnóstico, ou seja, você tem a medicina, mas ela ainda não é universal, você entende? Você tem o tratamento, tem o diagnóstico, só que você não consegue atender toda a população. Isso eu acho que hoje é um grande desafio para a medicina, uma forma de custear, de baratear, de distribuir uma forma mais, né, equivalente esse conhecimento, toda essa tecnologia, né, em prol da população toda. Então esse para mim hoje é o maior desafio da medicina. Já. O que você acha de atendimentos aos pacientes em hospitais públicos? Infelizmente, né, o atendimento dos pacientes nos hospitais públicos ainda não é nem perto do ideal, né? Primeiro, são muitos problemas a ser corridos e eu nem tenho como te falar assim, por onde poderíamos começar, né? Mas na verdade, assim, se eu puder chutar alguma coisa, só diminuindo a corrupção, com certeza os hospitais públicos melhorariam muito, né? Então a gente tem assim, hoje em dia, os hospitais eles são sobrecarregados, né? Antigamente, os hospitais eles eram aquele único centro de receber paciente. Hoje em dia o certo era a gente investir muito numa medicina mais preventiva, né? Prevenir doenças, para as pessoas não chegar naquelas doenças feias a ponto de estar toda hora nos hospitais. Mas já que infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto de prevenção, de tratamento ambulatorial, que é esse tratamento, por exemplo, nos consultórios, nos postos de saúde, sem a pessoa precisar realmente ser internada, felizmente, como nós não chegamos nesse ponto de prevenção, nós temos que ter pelo menos um bom tratamento. Mas assim, a verba que vai para os hospitais, o financiamento é muito deficiente, Falta profissional de todos os tipos, falta médico, falta enfermeiro, falta estrutura, falta leito. Vocês veem aqueles vídeos caóticos daqueles hospitais caóticos de gente nas macas, pessoas no corredor, entende? Os hospitais acabam remunerando mal seus funcionários e quem é mal remunerado não adianta, não trabalha de bom gosto, não tem como trabalhar de bom gosto, sabendo que você às vezes está fazendo mais do que seu salário, entende? Por isso, por exemplo, às vezes um enfermeiro ou um médico trabalha de mau humor, entende? Trabalha estressado, eles trabalham sobrecarregados porque acaba que tem uma cidade inteira, às vezes para 1 ou 2 plantonistas, mais 2 ou 3 enfermeiras, entende? Então assim, os hospitais públicos têm que melhorar muito para começar a chegar perto do razoável. Entende? Os hospitais, inclusive, são aqui o nosso maior problema, né? Nosso atendimento hospitalar é muito fraco, tem muita gente morrendo por causa dos nossos hospitais, né? E enquanto a gente não mudar nossa cabeça, talvez na hora de votar, para talvez ter uma política melhor, entende? A gente não vai conseguir fazer com que o dinheiro seja destinado aonde ele realmente deveria estar, né? Acho que essa é a verdade sobre os nossos hospitais. Na sua opinião, como está a saúde no nosso município? Então, a saúde no nosso município, né, é como na maioria dos municípios, então é muito difícil de até se condenar, vou explicar isso para vocês, é muito difícil às vezes a gente condenar o município, mas a nossa saúde no município está regular, como na maioria dos outros municípios, aqui até em vista de alguns municípios como Eldorado, que eu conheço, Itacuru, ainda está melhor um pouco. Mas é muito difícil condenar os municípios, por quê? Porque a União, o governo federal, eles mandam fazer muita coisa, mas fazem muito pouco e disponibilizam muito pouco dinheiro. Então, na nossa lei, o governo federal dá as diretrizes, né, dá as leis, as regras de como vai funcionar a saúde. O Estado, o governo estadual, também dá muita regra, dá uma fiscalizada, mas no papel, quem tem que executar a saúde é o município. Ou seja, o município é aquele que mais tem que gastar e é aquele que menos tem dinheiro, porque quem mais tem dinheiro hoje em dia é o governo federal. Então, assim, o governo federal, ele manda o município gastar pelo menos 15% do seu produto com saúde, o Estado tem que gastar pelo menos 12% do seu dinheiro com saúde, e o governo federal fica a critério deles. Eles gastam mais ou menos o que eles gastaram no ano anterior e um pouco mais corrigido pela inflação. E assim, o ideal seria que o governo federal gastasse ao menos 10% do produto interno bruto do Brasil, né, com
saúde, só que não gastam, entende? Eles gastam 6%, 5,5%, 6,5%, que é muito pouco, né? Então, por exemplo, falando assim, às vezes em município, mas já pulando para governo federal poderia, aqui no município, o município banca um exemplo, o médico. O paciente, né, ele às vezes fala, demora para eu ser atendido, tudo, mas às vezes ele chega, não consegue ser atendido pela manhã, ele consegue ser atendido pela tarde. Ou fica chateado porque demora 4 horas para ser atendido, mas é atendido no mesmo dia. Então, tá certo que é chato esperar, mas o acesso ao médico você ainda consegue. Mas quando o paciente entra no meu consultório, que eu passo para ele fazer uma ressonância, uma tomografia, o coitado vai para uma fila de 8 meses. E essas máquinas elas são caras, 1,5 milhão, 2 milhões, e o município não tem dinheiro de bancar uma máquina dessa. Então, esse paciente ele vai para uma fila de 8 meses, 9 meses, às vezes ele espera 6 meses e volta uma cartinha dizendo que o pedido dele foi recusado por falta de prova ou falta de necessidade. Então, é um sofrimento que só. Então, às vezes, por exemplo, o governo federal, em vez de investir em médico cubano, que ele paga 10 mil para Cuba, entende? E num montante de milhões de reais por mês a Cuba, ele deveria comprar por mês uma máquina de ressonância para cada estado ou para cada grupo de municípios, entende? Uma máquina de tomografia, assim agilizar todo o processo, podia agilizar a saúde num processo municipal, estadual. Ou seja, se a gente conseguisse ter diagnóstico, se a gente conseguisse ter tecnologia, ia desatolar a saúde, entende? Então, eles colocam a culpa só no médico, mas o médico o município ainda consegue bancar. Só que município vai ficar conseguindo bancar ressonância, tomografia, né? Ecocardiograma, entende? E isso é aí que às vezes a gente culpa o município, mas não necessariamente o município é o culpado, e sim o governo federal, né? Próximo. Você acha que os estudantes de medicina estão sendo bem preparados para exercer essa profissão? Bom, não necessariamente, né? Eu acho que falta muito ainda para os nossos próprios estudantes estarem bem preparados. Principalmente porque a gente tem escolas médicas velhas, né? Por exemplo, você pega lá a USP de São Paulo, que tem 100 e poucos anos, e elas já desenvolveram com o tempo excelência em formar médicos. Só que você tem uma abertura nos últimos anos muito grande de faculdades de medicina. Essas faculdades de medicina que elas são abertas no intuito de formar mais médicos para atender a população, só que o governo não dá conta de fiscalizar se realmente elas estão formando bons médicos. Então, até o ano de mais ou menos 1990, o Brasil tinha 100 faculdades, mais ou menos, 100 escolas médicas. De 90 para cá, o número dobrou para 200. E o governo federal agora, né, no caso, eles estão querendo... falaram, né, que para os próximos anos agora vão abrir mais, não sei se 40 faculdades de medicina, ou seja, nem as faculdades, as 200 que tem agora, eles conseguem fiscalizar para que sejam boas faculdades. Imagina 240. Então, assim, na Inglaterra, eles adotaram o seguinte, eles têm 30 escolas médicas. A Inglaterra é um país pequeno, mas é um país populoso, tem uma população grande. Não sei se é aproximado, bom, agora eu não vou me lembrar, mas é um país populoso. E eles têm 30 escolas médicas. 30 escolas, mas 30 escolas de excelência, qualidade. O médico que se forma na Inglaterra, quando ele vê um paciente, facilmente ele faz o diagnóstico. Então, o paciente não precisa ficar voltando, sem diagnóstico. Isso é um médico que às vezes se forma no Brasil e é mais ainda esse que às vezes vem de fora, porque é o médico que trata o sintoma. Eu tô com dor de cabeça, se trata dor de cabeça. Entendeu? Dá um paracetamol para dor de cabeça. Olha, eu tô com cólica, dá um remédio para cólica. Entendeu? Ou seja, você vai tratando o sintoma. Tô com diarreia, dá um remédio para diarreia. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico por trás de sintomas. Às vezes a pessoa tem uma doença que tem que ser tratada e a pessoa nunca mais vai ter isso. Entende? Então, se você trata o problema base, você não tem a pessoa retornando. Ou seja, você precisa de menos médico, talvez, mas médicos que sejam de qualidade. Essa questão de quantidade está por fora, porque Brasília é a cidade no Brasil que mais tem médico por 1.000 habitantes, né? Tem uma quantidade de médicos igual à quantidade de médicos europeus e não consegue. E a saúde na cidade de Brasília, para quem usa o sistema público de saúde, é uma saúde tão ruim quanto praticamente qualquer outro estado.
Então, ou seja, não está na quantidade, é a qualidade, e isso que tem que ser adotado. Que se tenha talvez menos escolas, mas que elas sejam boas escolas. O que acontece? Muita escola médica hoje em dia é escola que o dono é um deputado, é um empresário, amigo de político, e o curso de medicina é um curso caro. Ou seja, quando uma faculdade consegue abrir o curso de medicina, ela consegue lucrar muito em cima do curso de medicina. Então, todas as faculdades querem abrir o curso. Só que, para elas terem o mérito de abrir esse curso, elas teriam que comprovar que elas estão boas e aptas para abrir esse curso. Antigamente já foi assim, hoje em dia não mais. Hoje em dia, tá precisando de médico? Deixa, aquela ali que abrir, vai, abre. Ou seja, então não estão fiscalizando, só que eles esquecem que essa pessoa vai cuidar de vidas, entende? Esse cara vai ter um CRM, ele vai poder prescrever qualquer remédio, que em qualquer dose acima é uma droga como qualquer outra. Então a diferença de um medicamento para uma droga é basicamente a dosagem. Então assim, você solta às vezes um assassino de jaleco branco no mercado, e essa é a verdade. Então assim, hoje em dia a gente nem fala tanto, mas cada dia mais o médico brasileiro também vem sendo mal preparado, tá certo? E isso assim é uma realidade que a gente vai mudar quando se tiver essa noção de qualidade em vez de quantidade. Tá? Talvez num futuro, quando a gente tiver uma população mais educada, uma população, né, um pouco mais instruída, a gente tem essa noção de qualidade e não de quantidade. Qual é o lado bom da medicina? Bom, fora tudo isso, né, que às vezes nós falamos aí, que a medicina tem hoje em dia um monte de problema na aplicação da medicina, a medicina é incrível, né? A medicina é realmente incrível, é fascinante, né? Igual eu conversei com um amigo que ele fazia veterinária, né? Há um tempo. E ele falou bem assim, olha, se o cavalo quebra a pata, infelizmente a gente tem que fazer eutanásia, né? Mata o cavalo. Se o cachorro tá meio doente, meio bichado, lá tem que fazer eutanásia no cachorrinho. E vocês da medicina não. E eu fiquei pensativo, né? Porque a gente vai até o final, entendeu? Então isso é o legal, entende? É não perder a esperança, é segurar naquele último fio e tentar, né? Tentar de forma que às vezes você nem tem força mais, mas que você consegue de certa forma pelo menos passar para a pessoa que seja uma morte suave, entende? Que seja uma morte mais tranquila, mais digna, mas que você pelo menos tente fazer isso. Então isso é o lado bom da medicina, é de tentar, é de lutar pela vida. Esse é o lado bom da medicina. Agradecemos o Dr. Júnior pela entrevista e desejamos muito sucesso. Muito obrigado. Na verdade, eu que agradeço a vocês. Eu acho que é muito legal a gente estar tendo esse feedback, né? Porque como feedback é o seguinte, é quando a gente faz alguma coisa, né, no caso, e volta para falar como foi o caminho que a gente percorreu, né, para que vocês também percorram. Não precisa necessariamente ser na área da medicina, mas se for na medicina, se esforcem, entendeu? Façam uma escola bem feita, um ensino médio bem feito. Se for fazer um cursinho, faça bem feito. Se for fazer uma faculdade, se for medicina, que faça bem feito. Eu acho assim, eu sempre tive essa teoria. Não importa o valor, não importa aquilo que você, né, se propõe a fazer, mas se você se propõe a fazer, que faça bem feito, entende? Então, assim, qualquer área que você fizer bem feito, você vai se destacar, entende? E é isso que às vezes falta aqui, né? Às vezes falta as pessoas... na Europa tem muito isso, né? Lá, o cara às vezes é o filho do padeiro, e ele quer ser padeiro. Então ele vai estudar para fazer o melhor pão que ele puder. Entende? Aqui no Brasil às vezes falta isso. A pessoa fala, eu sou padeiro, para quê, né, que eu vou me esforçar tanto se eu sou padeiro? E não é bem assim. Entende? A gente tem que se esforçar para fazer bem qualquer coisa que a gente vai fazer. E hoje em dia, do jeito que as coisas estão difíceis, não tem uma forma mais digna, né, de se crescer na vida que não pelo estudo, né? Então, assim, é uma oportunidade, porque ganhar na Mega Sena tá muito difícil, achar uma petróleo no fundo de casa tá muito difícil, né? Então, o estudo ainda inventar alguma coisa tá cada dia mais difícil, né? Porque já inventaram tudo que podia ser inventado. Então, assim, o estudo hoje em dia é a forma mais rápida e mais digna de se chegar naquilo que a gente almeja. Desejo muito sucesso para todos vocês e para todos os estudantes da Escola Paulo Freire.